Bom, então, hoje a gente conta com essa palestra promovida então pela empresa ESSS. O nosso palestrante é o José Carlos Arte. Ele é engenheiro aeroespacial formado pela Universidade Federal de Santa Maria e atua na área acadêmica da ESS desde 2021, tendo como as principais funções a realização de apresentações técnicas, como essa que está sendo feita agora, né? E o apoio na implementação de tecnologias de simulação computacional em universidades ibero-americanas. Então, passo a palavra aí, José, para ti. Espero que eu tenha feito a apresentação da forma correta e agradeço novamente a tua colaboração e participação de vocês e da SS na nossa semana acadêmica aí da Unicinos. Não, não, não estamos ouvindo. Vê se não é nas configurações do microfone, que às vezes ele muda o microfone para algum outro microfone da. Ah, beleza. Alô? Agora voltou. Eu fiz um teste aqui, mas tudo bem, tudo certo, resolvido. Ah, beleza, beleza. Bom, obrigado. Primeiramente, agradeço aí o convite, né, para fazer parte aqui dessa palestra e poder dividir um pouco com vocês alguns temas que são relevantes, né, que foram inclusive abordados com alguns professores da Unicinos sobre simulação e sobre digital twins e como isso tem relação com o ensino, tá? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui, Humberto. Daí a gente vê se Já está tirei a minha aqui. tá, se tá funcionando. Tá funcionando. Tá, beleza. Vamos colocar aqui na apresentação. Então, o tema da nossa palestra hoje é a transformação do ensino de engenharia com Digital Twins. Tá? Eu vou explicar o que são Digital Twins e como que isso tem relação com o ensino de engenharia. Bom, rapidamente, eu queria apresentar primeiro a E3S ou ESSS, para quem ainda não conhece, não sabe o que a gente desenvolve. A E3S é uma multinacional brasileira, tem mais de 25 anos e que nasceu em Florianópolis, em Santa Catarina. Hoje, a E3S está presente em mais de 10 países e as soluções que a E3S entrega são soluções de engenharia através de softwares de simulação computacional para reduzir tempo de desenvolvimento de produtos, reduzir custos, melhorar a eficiência e a qualidade, entre vários outros pontos que contribuem para o desenvolvimento tecnológico e também surgimento de novos produtos inovadores. Bom, dentre os mais de 1.000 clientes da E3S, eu trouxe aqui alguns que fazem parte das maiores indústrias do nosso país, para que vocês tenham uma ideia de onde que a gente atua. Temos, por exemplo, a Embraer no setor aeroespacial, a Whirlpool em eletrodomésticos, a GM na área automotiva, a Petrobras em energia, a WEG no setor industrial e também a Vale na mineração. Bom, além dessas empresas que fazem uso de simulação computacional e que são clientes da E3S, nós também trabalhamos com universidades, como a Unicinos, e instituições de pesquisa, que é a área onde eu trabalho. Então, essa área ela visa justamente levar essa tecnologia para melhorar a produção científica, para melhorar o ensino e também, obviamente, o desenvolvimento tecnológico.
E para isso, né, existe um programa acadêmico. É, nesse programa acadêmico, atualmente, mais de 600 escolas de engenharia fazem parte, né, através das soluções que a gente oferece. Então, essas instituições, sejam universidades ou academias militares, centros de pesquisa, elas fazem uso dessas ferramentas de simulação e, com isso, conseguem aumentar a qualidade, quantidade também, velocidade de publicações científicas, conseguem ter também um maior impacto na pesquisa, além de, obviamente, reter e motivar alunos, né, de engenharia a continuar na engenharia, estudando e vendo o lado bom que é fazer engenharia e não apenas encarar a engenharia como algo muito complexo que precisa ser superado ali nos primeiros anos até chegar no final. Então, esse é um papel que a gente faz com as universidades, justamente levando a tecnologia para eles através do programa acadêmico, para que eles consigam atingir os seus objetivos, sejam objetivos de pesquisa ou sejam objetivos de ensino, né? E fazendo com que esses alunos e pesquisadores estejam cada vez mais preparados para enfrentar os desafios. Bom, eu queria iniciar essa apresentação do conceito de simulação e também de digital twins, eh, iniciando com uma rápida contextualização da importância que isso tem na engenharia, né? E, na verdade, qual que é o papel da engenharia na sociedade hoje? Justamente porque o tema ele tem a ver com transformação do ensino de engenharia com ferramentas como digital twins e simulação. Bem, hoje a gente está chegando na marca de quase 8 bilhões de pessoas no mundo, né? E o que possibilitou todo esse crescimento, a prosperidade, né, dos seres humanos foi justamente a tecnologia. Então, a gente é dependente da tecnologia para tudo, seja para se alimentar, seja para se transportar, para viver em sociedade. A tecnologia faz parte do nosso dia a dia. Para vocês terem uma ideia do impacto que isso tem nas nossas vidas, que muitas vezes pode passar desapercebido, eu trouxe aqui o gráfico do crescimento da população mundial ao longo dos anos. E aí fica muito evidente que ali por volta dos 1500, 1650, começou a se ter um crescimento exponencial, né, onde explodiu esse crescimento populacional. Mas o objetivo aqui não é mostrar, discutir sobre crescimento populacional e qual que é o impacto disso, mas sim mostrar que a tecnologia foi o que possibilitou isso e que se a gente removesse toda a tecnologia produzida ali por volta dos anos 1600, 1750 até hoje, a gente provavelmente nem existiria, nem estaria tendo essa conversa. Então, a tecnologia realmente tem um fator muito importante nas nossas vidas e a gente não tem a menor dúvida disso, né? Mas qual que é o problema que eu quero trazer aqui? Quando a gente fala de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico, não tem como não pensar em engenharia, porque um dos principais motores que movem o desenvolvimento tecnológico é a engenharia. Só que, se a gente olhar para o ensino de engenharia, a gente vê uma problemática bem alarmante, que é o fato da grande evasão de alunos em cursos de engenharia. Eu trouxe aqui um dado que só 44% dos alunos de engenharia da última década terminaram o curso. Isso provavelmente vocês devam conhecer algum colega que não continuou, ou vocês mesmos podem estar pensando em trocar de área porque não veem a engenharia como algo muito motivador, porque não faz muito sentido. E realmente isso é um dos fatores que faz muitas pessoas desistirem da engenharia. Bom, a solução para esse problema não é nem um pouco simples, mas se a gente olhar para como geralmente isso tem sido abordado, né, uma forma de solucionar a questão de diminuir a evasão de alunos em engenharia, ela está mais voltada para números, ou seja, aumentar números de
engenheiros e cientistas que entram nos cursos de engenharia, seja criando mais cursos, seja aumentando o número de vagas, né? Só que isso resolve apenas metade do problema. De um ponto de vista estatístico, quanto mais pessoas vão entrar, né, no curso, a gente consegue ter, obviamente, um funil ali de pessoas que vão sair. E se a gente aumentar esse número, mais pessoas vão conseguir sair da engenharia e continuar na engenharia. Mas apenas olhando para essa visão, a gente não consegue resolver o problema. Para isso, a gente precisa pensar em outras alternativas, em outras questões relevantes, como, por exemplo, qual é a cultura que está presente hoje na escola de engenharia e qual é a experiência de ser um estudante de engenharia hoje. Se a gente parar para analisar essas perguntas e tentar, de alguma forma, encontrar alternativas, soluções para isso, a gente vai ver que o que a gente precisa é realmente transformar o ensino em engenharia. E isso não é só no Brasil, não é em um estado específico, é em vários países do mundo, né? Tem países que já têm se dado conta disso há mais tempo e estão adotando metodologias para melhorar. Tem outros que ainda estão refletindo sobre isso, mas é algo global, não é algo específico de alguma região do mundo. De que maneira a gente pode, então, contornar essa outra metade do problema e fazer com que essa evasão, digamos, seja menor? Primeiro, trabalhar para tornar a engenharia mais atrativa e melhor, fazer com que haja menos passividade com os alunos, que eles sejam mais ativos, empurrá-los para serem autodidatas, criativos e de mente aberta, tirar o foco, talvez, do professor e colocar o foco mais no aluno, fazendo com que ele seja o protagonista e sair do status quo. Para trazer a mudança, a gente precisa de novos métodos, seja laboratório de ideias, aprendizagem prática, ensino dirigido por alunos. Existem inúmeros métodos que podem ajudar a contornar, de certa forma, esse problema da motivação e do baixo engajamento dos alunos na engenharia. Mas quais são os resultados práticos da transformação do ensino de engenharia? Bom, primeiro, se a gente consegue motivar mais alunos, eles vão estar, obviamente, mais engajados, seja para melhorar a produção científica ou para realmente melhorar o contexto em que eles estão. Com mais alunos engajados e motivados, mais competentes eles vão ser, porque eles vão encarar aqueles anos iniciais da engenharia, que são geralmente os mais difíceis, onde é a primeira vez que vão se deparar com cálculo, com equações diferenciais, com coisas muito abstratas, vão encarar aquilo como algo, assim, não digo prazeroso, mas menos doloroso, porque eles vão enxergar que aquilo faz sentido através de aplicações reais. Com mais alunos competentes, mais relevantes se tornam as instituições e grupos de pesquisa, e isso acaba acarretando, né, vira uma bola de neve, porque quanto mais relevantes são esses grupos, mais chances eles têm de aprovação em chamadas públicas de projetos ou investimentos, né, de órgãos de fomento, como FINEP, né, muito conhecidos por pesquisadores. Mais visibilidade essas instituições vão ter da indústria para receber, obviamente, mais investimento, mais prestígio e reconhecimento da sociedade e também, na ponta do iceberg, mais desenvolvimento tecnológico e social. Bom, esses são alguns resultados lógicos da melhora do ensino de engenharia, da transformação do ensino de engenharia. Mas vejam que, até o momento, a gente nem falou sobre digital twins ou sobre simulação computacional. Por quê? A gente vai entrar nesse assunto agora porque isso serve como uma ferramenta para melhorar o ensino de engenharia. Então, é muito importante ter essa ideia da problemática para abordar como a gente pode solucionar. Bom, então, tendo um pouco mais de clareza sobre o impacto que a transformação do ensino de engenharia tem no desenvolvimento tecnológico,
a gente entra, então, no tema da palestra, que é abordar ferramentas como Digital Twins para melhorar isso. Mas antes de entender o que são Digital Twins, é importante conhecer, dar um pequeno passo atrás e conhecer o que é simulação computacional. Não tenho certeza se todos aqui sabem o que é simulação computacional ou se já trabalharam com simulação computacional, mas para ser bem didático aqui, eu trouxe uma definição muito simples do que é simulação computacional. A simulação nada mais é do que uma combinação de equações que descrevem matematicamente o comportamento de algum fenômeno físico, seja, por exemplo, o escoamento de fluidos, a transferência de calor, campos eletromagnéticos, entre outros. É uma combinação, então, de equações com métodos numéricos que resolvem as equações de forma numérica. Aqui temos alguns exemplos, como método das diferenças finitas, método dos elementos finitos, volumes finitos, entre vários outros. E também com recursos computacionais, que é a grande calculadora, nosso computador, e os algoritmos, né, que estão implementados para poder solucionar esses métodos numéricos e resolver esses problemas. Então, essa é uma definição bem simples do que é simulação, para que todos estejam na mesma página. Mas para quem ainda está um pouco abstrato, quem ainda não entendeu o que é simulação e qual que é o papel dela no desenvolvimento de tecnologia, eu trouxe aqui um exemplo bem simples, que é o exemplo do desenvolvimento de um carro, de um veículo. Imaginem que nós todos aqui temos uma empresa, somos engenheiros de uma empresa que fabrica carros. Dentre os vários requisitos de projeto que existem para projetar esse carro, vamos supor que a nossa equipe aqui é encarregada por atestar a segurança desse carro contra acidentes. E a gente precisa, então, de alguma forma, medir isso e projetar isso. Bom, sem simulação computacional, o cenário seria o seguinte: nós desenvolvemos um conceito desse carro, né, com um esboço como essa figura que a gente está vendo aí, fabricamos um protótipo em escala real e, para fazer um teste de segurança, a gente acelera esse carro contra uma mureta até ele se chocar. E aí depois a gente faz uma inspeção e analisa onde ocorreram os maiores danos e consegue verificar quais foram os problemas ali. Bom, para ilustrar um pouco melhor isso que eu estou querendo dizer, vejam esse exemplo aqui da Volvo. Isso é muito comum. Esses testes, na verdade, eles são necessários para a certificação. Mas imaginem se a Volvo tivesse que fabricar um carro novo, um conceito de carro novo para cada teste que ela fosse fazer. Então, imaginem que depois de tudo isso, né, de todo o conceito desenvolvido, todo o trabalho ali na fase de projeto conceitual, a gente tivesse que, depois de fazer o teste, recriar um conceito porque no teste ele não obteve um resultado satisfatório. Ou seja, a segurança foi péssima e a gente precisa criar tudo do zero, fabricar de novo. O que a gente faz? Qual que é o custo envolvido nesse processo? Quanto tempo a gente perde fazendo isso? Fazendo esse retrabalho, né, do conceito e fabricando ele de novo? Com certeza é um tempo muito grande, é um investimento muito alto, né? E se vocês procurarem fases de projeto e o custo envolvido em cada fase de projeto, vocês vão ver que em fases finais de projeto o custo é mais elevado, porque para voltar lá no início precisa ter todo essa retrabalho, né? Essa perda de tempo e essa perda de dinheiro que foi investido. Bom, para evitar que isso aconteça, a gente pode então melhorar o projeto conceitual utilizando simulação. E aí, aqui tem alguns exemplos de simulações de choques, de impactos, né, feitas aqui com alguns softwares da ANSYS, para mostrar para vocês como que isso
realmente é feito por essas empresas. Então, elas simulam várias condições, vários cenários, né, com diferentes conceitos, e só depois de ter algo bem mais certeiro, bem mais concreto, elas vão lá, fabricam um protótipo e fazem um ensaio destrutivo, realmente para validar aquele modelo. Tá? Então, ao invés de testar 50 conceitos, fabricar 50 protótipos e chocar os 50 contra a parede, a gente simula 150 e faz o teste em dois protótipos. E já é suficiente. Então, com isso, a gente reduz custos, reduz tempo de desenvolvimento e muito mais. Bom, agora que ficou mais claro o que é simulação, alguém se arrisca a dizer o que são digital twins, ou gêmeos digitais? Eu lembro daquele filme Caprica, que tinha alguma coisa mais ou menos parecida. Filme não, aquela série Caprica que tinha uma coisa mais ou menos parecida. Que era uma série onde se montava um ser totalmente digital, com todos os dados da pessoa do mundo real. Legal, é ficção científica, mas tem coisas que podem ser viáveis do ponto de vista físico, né, e operacional. É mais ou menos isso. Na verdade, existe uma definição formal para digital twins, que é a seguinte: um digital twin, ou um gêmeo digital, ele é uma representação virtual de entidades e processos do mundo real, sincronizadas a uma frequência e fidelidade especificadas, tá? Mas pode ficar um pouco confuso, muitas vezes, essa definição formal. Então, eu trouxe alguns exemplos práticos para entender o que é, de fato, um digital twin e qual que é a relação que digital twins tem com simulação aqui para que o entendimento fique um pouco um pouco melhor. Vamos supor que a gente tenha um aerogerador offshore. Todo mundo sabe aqui o que é um aerogerador offshore? É aquele aerogerador para gerar energia eólica que opera no mar, tá? Que tem uma imagem um pouco mais ilustrativa. Certo? Agora, vamos supor que a gente tenha uma usina, né, com uma usina eólica aqui com mais de 100 aerogeradores. E que, em algum momento, esses aerogeradores vão precisar de alguma manutenção. Então, vejam que aqui a manutenção é algo bem crítico, né? Isso envolve uma equipe capacitada para poder operar nesse ambiente, nessas condições. Envolve transporte marítimo, pode envolver também transporte aéreo. Portanto, existe um custo considerável aqui de manutenção. Mas de que maneira a gente pode ser mais, digamos, eficiente e reduzir custos com manutenção nesse caso? Alguém tem uma ideia de como fazer isso? Bom, se a gente conseguisse de alguma forma monitorar remotamente esse aerogerador e fazer uma manutenção preditiva, isso já reduziria muito os custos e também, claro, né, aumentaria a garantia de que os aerogeradores não fossem parar de operar e interromper a geração de energia, né? Mas como que isso pode ser feito? Alguém de vocês poderia dizer o seguinte: coloque alguns sensores nesses aerogeradores para a gente poder monitorar e envie os dados de forma remota, através de algum meio de comunicação, para uma estação de solo que fica a uma certa distância dessa usina, que está no mar. Isso está correto, está certo, mas é muito limitado.
porque não permite que a gente preveja de fato o comportamento daquele sistema como um todo. A gente consegue coletar dados e tomar conclusões, mas a gente não consegue colocar sensor em tudo. Aqueles dados que a gente obtém com os sensores, eles podem chegar, às vezes, tarde demais para fazer uma manutenção preditiva ou também prever comportamentos que estão levando a alguma diminuição da eficiência desses aerogeradores ou de qualquer equipamento, aqui só dando como exemplo. Então, a gente pode criar, né, um modelo. Só um segundo que está. Agora sim. Aqui. A gente pode criar um modelo que representa virtualmente aquele sistema, por exemplo, aqui no caso do motor elétrico, ou alguma outra parte que seja muito relevante para o funcionamento do equipamento. Então, fazer esse modelo virtual, um digital twin, e conectar com dados de sensores, que nesse caso vão ser dados de entrada para esse modelo, e com isso, alimentando esse modelo com sensores, a gente consegue prever o comportamento do sistema e antecipar possíveis danos, mau funcionamento, melhorar também a eficiência durante a operação, tendo em mãos esses dados, e ter um entendimento mais concreto em tempo real daquele equipamento que nós temos em operação, certo? Isso pode ser aplicado em várias outras áreas e várias indústrias, né? Eu trouxe aqui 2 exemplos de alguns clientes da ANSYS que utilizam Digital Twins, além, é claro, desse caso aqui dos aerogeradores. Então, tem um exemplo da empresa ABB, que está relacionado com a nova geração de motores elétricos a tração. O desafio aqui que a ABB encontrou foi basicamente o seguinte: os motores eles estão se tornando cada vez mais compactos, com requisitos de produzir mais potência com o mesmo volume. E aí, como consequência, o espaço para arrefecimento, para refrigeração, ele é cada vez menor. Então, a gente precisa encontrar alguma solução para atender os requisitos de arrefecimento e não superaquecer isso. A solução que eles encontraram foi utilizar a simulação computacional com CFD. CFD é fluidodinâmica computacional, para quem nunca ouviu falar. Eles acoplaram isso com um modelo de ordem reduzida, que é um Digital Twin, que roda em tempo real, e conseguiram, então, analisar de forma bastante rápida e acurada o comportamento térmico de alguns motores elétricos a tração ao longo de todo o ciclo. E isso deu para eles um resultado muito interessante que pode estar compartilhado aqui nesse estudo de caso que vocês também podem encontrar na internet. Um outro exemplo de aplicação real utilizando Digital Twin e simulação computacional é da Engie. Então, a Engie, ela, dentre inúmeros projetos que desenvolve, também tem uma preocupação muito forte com a produção de energia zero carbono. E o desafio que eles tiveram aqui foi relacionado, muito parecido com o exemplo que eu dei dos aerogeradores, mas nesse caso para reduzir o risco de falha de um sistema que estava sendo desenvolvido e também os custos de manutenção. E a solução aqui foi construir um Digital Twin e conectar com sensores e também com uma interface homem-máquina para poder controlar processos industriais e antecipar possíveis problemas para conseguir atender os requisitos que eles precisam nesse projeto e com isso reduzir carbono, né, na, como output final desse caso. Então, são alguns exemplos, existem vários outros exemplos na indústria automotiva, para desenvolvimento de baterias, mas principalmente aqui relacionado com manutenção e com visualização, controle de processos, é algo muito interessante que vem cada vez mais sendo adotado pelas empresas.
Bom, agora que a gente entendeu, né, o que são os digital twins, por que eles são importantes e onde a gente pode aplicar esses modelos, essas aplicações, eu quero voltar então para o tema inicial da apresentação, que tem mais a ver como podemos utilizar os digital twins ou a simulação computacional como uma ferramenta para melhorar o ensino, para transformar o ensino de engenharia. E para isso eu volto justamente nessa questão de transformar o ensino de engenharia. Ontem eu tive uma palestra na UFSC com alguns alunos da engenharia química de alimentos e, na verdade, foi uma mesa redonda que a gente teve a chance de falar sobre alguns assuntos relevantes e eu perguntei justamente para eles e geralmente eu pergunto isso quando faço alguma palestra presencial ou alguma mesa redonda que tenha um espaço assim para a gente interagir maior, eh, se eles preferem ter uma aula mais passiva e só anotar e tentar absorver aquele conteúdo de forma passiva, ou se eles preferem algo mais mão na massa, uma metodologia mais ativa. E é quase uma unanimidade, né? Todo mundo levanta a mão que realmente prefere o estilo mais mão na massa, porque ele possibilita que você troque ideias com o seu colega, que você proponha soluções para resolver um problema, etc, etc, né? Isso tem a ver com motivação, tem a ver com empolgação. Então, com a visualização de que aquilo que os alunos estão fazendo, né, realmente faz sentido e que não é simplesmente um conteúdo que precisa ser decorado, né? Então, quando eu falo em transformar o ensino em engenharia, é sobre deixar realmente os alunos empolgados em fazer engenharia, fazer com que eles olhem para frente, que continuem aqueles períodos mais árduos, eu diria, da engenharia de forma positiva, enxergando aplicações, enxergando que aquelas equações elas têm um significado prático, que aquilo faz sentido mesmo, e que consigam então levar isso para o resto da vida, né, no mercado de trabalho e transformar a realidade em que eles vivem, ao invés de simplesmente ver a engenharia como um trabalho bem árduo de mais de 5 anos, muitas vezes, que eles precisam superar na esperança de eventualmente ter um trabalho remunerado no final. Então é sobre mudar o mindset da cultura da engenharia e para isso existem algumas formas, né, que podem ser adotadas para trazer essa mudança. Tem, por exemplo, metodologias como o CDIO, que foi implementada inicialmente pelo MIT, que consiste em criar disciplinas de projeto conceitual, projeto eh, de design, né, implementação e operação, e envolver os alunos em todas as etapas de um projeto de engenharia. Outras metodologias, como laboratórios virtuais, metodologias que envolvem, né, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E onde que entra a simulação e os digital twins aqui? Elas são ferramentas muito valiosas para fomentar justamente a metodologia mão na massa, a aprendizagem baseada em problemas reais. Vocês podem encontrar muito conteúdo relacionado com o termo problem-based learning, que é justamente a aprendizagem baseada em problemas, e trazendo a prática para o ensino, utilizando ferramentas que são usadas pelas maiores empresas de todo o mundo para desenvolver os seus produtos e atingir os seus objetivos. E aqui, a, a simulação e os digital twins, eles podem ser usados nesse tipo de abordagem para fazer com que o aluno tenha um trabalho mais prático, mas também, por outro lado, podem ser usados também para visualizar fenômenos que muitas vezes são abstratos e dificultam o entendimento. Por exemplo, numa simulação você pode criar um escoamento aqui passando por um duto. Aqui nessa imagem a gente vê muito claramente que tem uma região laminar, tem uma região de transição, tem uma região turbulenta. E a gente consegue fazer perguntas do tipo,
E se agora eu trocar esse fluido que está escoando aí, que pode ser água, se eu trocar por óleo, ou se eu trocar por ar, ou se eu colocar uma velocidade que faz com que o escoamento seja muito mais veloz na saída ou nessa região de estrangulamento do bocal. Fazer esse tipo de pergunta faz com que a gente consiga ter um entendimento cada vez maior daquele fenômeno, e só mesmo tendo um entendimento maior do fenômeno físico ou do funcionamento de um equipamento, é que a gente consegue propor melhorias, propor mudanças, propor ideias inovadoras. Então, o entendimento da física é extremamente importante. O entendimento das equações é extremamente importante. Agora, como conectar isso? Como utilizar a simulação ou metodologias para conseguir enxergar isso de uma outra forma? Então, existem muitas alternativas, né, muitas formas de incluir isso para melhorar o entendimento ou para fazer com que isso faça parte da solução para algum projeto específico que os alunos tenham em mente durante o seu período de ensino. E, obviamente, isso faz com que eles fiquem mais engajados, fiquem mais motivados e que consigam enxergar a engenharia como algo prazeroso, como algo que é realmente muito legal. Bom, eu gostaria de finalizar essa apresentação com um convite para todos vocês, para quem ainda não conhece a simulação computacional ou para quem já vem trabalhando com simulação, que é visitar justamente a página do ANSYS Innovation Space. É uma página onde vocês vão encontrar um conteúdo, muito conteúdo, né, na verdade, sobre simulação. Vão encontrar de diversas áreas, não só de digital twins, mas como também de análises por simulação de muitas físicas, seja análise fluidodinâmica, seja análise estrutural, análise de campos eletromagnéticos, fotônica, ótica, entre vários outros. E nesse Innovation Space, vocês vão encontrar um espaço que tem a comunidade ANSYS de ensino, que é aberta, vão encontrar webinars, eventos que estão acontecendo sobre todas essas temáticas que envolvem simulação, e vão encontrar uma infinidade de cursos gratuitos para aprender simulação e para ver o que é esse mundo, né? Se aventurar no mundo da simulação, ou para quem já trabalha, para enxergar realmente talvez outras aplicações e outras metodologias que ainda não foram abordadas, não são conhecidas, e muito mais, né? Muitos outros conteúdos que estão disponíveis nesse site. Então, vocês podem acessar por ansys.com/courses ou simplesmente colocar no Google Innovation Courses ou Innovation Space da Ansys. Nesse site, vocês também vão encontrar a versão estudantil, que é a versão gratuita do software. Então, para quem quiser já começar a trabalhar com simulação, vocês podem baixar nos seus laptops essa versão gratuita para uso autodidata e fazer todos aqueles cursos que estão disponíveis de forma gratuita ali. É um conteúdo muito legal mesmo, e convido então todos vocês a explorarem e verem se realmente isso faz sentido para vocês e se tem alguma aplicação interessante que seja do interesse. Bom, para a gente manter contato, eu deixo aqui o meu e-mail, jzart@ess.co, e também, para quem quiser me adicionar no LinkedIn, manter conversas sobre simulação, sobre educação, sobre ensino, pesquisa, o meu LinkedIn é jzart. Então, ou podem pesquisar pelo meu próprio nome aqui, José Carlos Arte, e vocês vão encontrar. Beleza? Então, fico à disposição para quem tiver alguma dúvida, algum comentário interessante, e agradeço novamente a todos pela presença. Foi um prazer enorme falar aqui com vocês.
Pô, muito legal. Muito obrigado pela tua apresentação, ô, José. Realmente o tema de gêmeos digitais ele acaba sendo muito pertinente para a nossa área de engenharia, né? Porque a minha área é engenharia, a maioria dos alunos da Politécnica também são engenharia, né? Tem muitas áreas, né? Politécnica, mas... e eu acho que a gente tem uma atividade de encerramento que é na sexta-feira, que é simulação de uma traqueia, né? Ah, exatamente. Vai ter um mini curso, né? Exatamente, um mini curso na sexta-feira, na parte da tarde. Então, Isso. já estendo o convite para o pessoal aí também se matricular nessa atividade. É na sexta-feira, eu acho que é das 3 às 5 da tarde. Das 3 às 5, exatamente. É. Dentro do que foi apresentado de ferramentas da própria ESS, né? Eu não sabia dessa parte de utilização estudantil do ESS. A gente tem usado ele nas ferramentas de RF, né? Na parte de simulação de radiofrequência, Uhum. e o professor Sandro, geralmente, ele passa uma licença de teste, é gerado uma licença lá na hora, mas eu não sabia que tinha uma direta que a gente podia acessar ela sem fazer esse acesso, né? Exato. Na verdade, a Unicinos ela conta com algumas licenças formais do portfólio da ANSYS, né? Sim. A E3S ela é uma representante exclusiva da ANSYS. Quem desenvolve o software do portfólio ANSYS é a própria ANSYS, mas nós também desenvolvemos outros softwares, como o ROC, que é para uma aplicação de simulação de partículas, elementos granulares, que utiliza uma metodologia diferente. Mas também tem acoplamento com o ANSYS, então a gente representa a ANSYS, e a Unicinos tem então algumas licenças de CFD, de análise estrutural, de eletromagnetismo, e essa que você comentou do professor Sandro é justamente uma licença que a gente chama campus, porque ela tem todas as físicas e ela Uhum. tem uma capacidade muito grande. Então, a licença estudantil que eu falo da web gratuita, ela é uma versão limitada, obviamente, não tem todos os produtos, tem limitação de malha computacional, tem várias outras limitações, e ela é para uso mais autodidata. Então, tem algumas restrições, assim, quanto a publicar paper com ela, quanto Sim, sim, a sim. usar no ensino. Então, por isso que existe, então, um programa acadêmico com licenças formais que a instituição adquire, né, e disponibiliza para os alunos e pesquisadores. Ah, legal. Realmente o uso dela, pelo menos na nossa área, ela é bem interessante mesmo. Quem teve a oportunidade de testar, que quem estava nas disciplinas de RF aí testou, viu que o computador chega a quase surtar lá com tanto cálculo computacional que ele faz. Mas é bonito de ver assim, o resultado depois final, fica bem interessante mesmo. Uhum. Deixar aberto para perguntas aqui, pessoal. Se alguém quiser falar, se alguém tiver envergonhado, quiser botar pergunta no chat, pode perguntar no chat aí. E eu transcrevo aqui e passo. O Leonardo deu parabéns pela apresentação. Obrigado, Leonardo, também por estar aí. Estendo também o meu parabéns aí pro José, pela palestra, por ter nos ajudado também nessa atividade acadêmica. É muito importante para, pelo menos, a gente ter o conhecimento disso e saber que ferramentas procurar na hora que a gente vai resolver esses perrengues, né? Porque também parte da nossa formação entender a parte acadêmica é também conhecer ferramentas e conhecer recursos para nos ajudar na hora de desenvolver qualquer atividade, seja acadêmica ou fora da universidade, né? Uhum. Muito bom. Ó, eu não sei se eu tenho alguém mais com perguntas. Eu tentei enrolar aqui para ver se alguém saía da, Não, eu tenho da um vergonha. comentário também para fazer. Opa, Parabéns pela apresentação. E foi muito bom que eu pude tirar uma dúvida que eu sempre tive do Digital Twins, que eu já trabalho com o CFD ali na pesquisa Ah, com a sim. Regiane antes. Ah, sei, você E eu sempre participou tinha do... aquele, tá, mas Uhum. Digital Twin, simulação numérica de CFD, às vezes demora pra caramba. Como é que tu faz um negócio em tempo real com Digital Twin? Não entrava na cabeça, mas não, então tu usa um sistema com o ROMs ali, né? Exato. Entendi. É um modelo de ordem reduzida. Disso, de ordem reduzida. O que faz ter uma grande ah, possibilidade de aplicações é justamente o fato de que, bom, você vai, obviamente, usar a simulação para treinar
vamos supor, no caso de uma rede neural, né, você vai treinar aquele modelo e vai tunar ele para que fique de acordo com o comportamento físico. Para treinar ele não é tão fácil, mas quando você já tem esse modelo de ordem reduzida pronto, ele fica já, digamos, se comportando realmente de acordo com aquele sistema. E o interessante é que você acopla dados de sensores com outras fontes de dados que podem ser funções mesmo inseridas como dado de entrada, que vão alimentar esse modelo e vão ter ali uma série de resultados como saída, né, para você conseguir analisar em tempo real. Pois é muito interessante essa parte, porque os resultados que a gente consegue tirar com uma simulação, às vezes, é quase que impossível de tu pegar experimentalmente, né? Tu validando o teu modelo, tu consegue tirar muito mais informação, né? É Uhum. interessante isso, muito interessante. Porque até no começo do ano eu tava querendo fazer uma validação para que tava no começo do ano essa parte do Digital Twin de um spray dryer. Só que eu tava começando Ah, primeiro a ver, fazer a validação, começar a montar o modelo e tudo mais. Então é assim que entraria, então, uhum, um CFD mesmo dentro do Digital Twin. Entendi. sim. Interessante. Muito bom. Mais alguém quer fazer algum comentário? Se não temos mais comentários, agradeço então, José Carlos, pela palestra e agradeço ao pessoal que entrou aí também, que estava acompanhando a atividade. Espero que todos tenham conseguido fazer o acesso para receber as horas complementares lá pelo link, né? E fica aí o convite, então, para a palestra de sexta-feira, pelo workshop, é um workshop, né? Sexta-feira. Uhum. Já pessoa, usando a mesma ferramenta, né? Do E3S. Eu sempre falei ESSS, agora eu já sei que pode falar E3S também, já É, fica mais fácil. o ESSS na verdade, é uma sigla para Engineering, Simulation and Scientific Software. Então, daí pode falar E3S, E3S. o A pessoal gente em já fala em espanhol fala 3E também, né? Então agora a gente tem o E3S também. o E3E. Dá para Então escolher tá. aí a forma. Muito obrigado, José. Tchau, tchau para todo mundo. Tchau, tchau. Eu que agradeço, pessoal. Um grande abraço aí, obrigado mais uma vez pelo convite e fico aí à disposição, caso alguém queira manter o contato, estamos à disposição para continuar esse debate de simulação. Beleza. Um abraço, tchau, Valeu. tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.